Oi, gente, eu sou a Júlia e esse é o primeiro vídeo do Gravei Sem Roteiro. Ah, Júlia, por que eu não me gravei sem roteiro? Pois eu gravei sem roteiro nenhum. Tudo diretamente da minha cabecinha aqui, seguindo uma linha que eu mesma estou criando agora nesse momento em que eu vos falo. A ideia é falar sobre coisas que eu consumo, né? Como uma pessoa na era capitalista consumista, eu gosto muito de consumir, além de produtinhos, livros, séries e filmes. E é sobre eles que eu quero falar aqui. Não vou falar de lançamentos sempre, mas vou falar de coisas em que eu consumi legal, gostei, quero recomendar pra alguém, ninguém nunca leu, ninguém nunca viu. Vou conversar com a internet sobre isso. E aí então estou gravando esse vídeo. O primeiro vídeo é pra falar sobre A Different Man, Um Homem Diferente, um filme feito com Sebastian Stan, que ganhou inclusive o Globo de Ouro de melhor ator em 2025. E esse filme, ele é um filme muito que começa bem e depois ele dá umas tropeçadas e tem algumas coisas que você fica tipo assim, cara, se isso não fosse um filme não faria sentido. Só num filme realmente pra acontecer. Mas, no todo, é um filme legal, eu assisti e eu gostei muito. Eu fiquei um pouco obcecada, né, olhando reviews do que as pessoas tinham entendido, porque é aquele famoso filme que você viu, você entendeu, mas é tipo assim, será que eu entendi certo? Aí eu fui na internet, fui olhar o que as pessoas tinham entendido do final do filme. Não é nenhum final que fique em aberto, misterioso, tipo, sei lá, algum filme misterioso e que o final é aberto aí. Mas é um filme que você fica pensando assim, será que eu entendi o que eu entendi? Porque o filme é assim, ele conta a história do Edward, que é um cara que tem neurofibromatose. Isso é uma doença que causa crescimento de tumores e deformidade óssea em várias partes do corpo, assim. No caso do Edward, é no rosto. Inclusive, tem um ator no filme, que é o Adam Pearson, que tem essa doença, né? E ele faz parte do filme, ele aparece como Oswald. E aí, o Edward, ele tem isso, e isso acarreta muito, é muito causador da baixa autoestima dele, tanto para relações amorosas quanto para relações de amizade, de proximidade. A gente vê no filme que ele não tem muitos amigos, e ele também não tem nenhum envolvimento amoroso com ninguém. E quando a vizinha dele, nova, chega, ele começa a ficar um pouco meio desconfiado, assim. Não desconfiado, mas ele fica um pouco ressabiado. Ele fica meio, tipo, tentando se afastar ao mesmo tempo, porque nunca ninguém, aparentemente, chegou perto dele pra tentar algum tipo de proximidade, né? E ele quer seguir a carreira de ator, só que com a deformidade dele, ele acaba sendo chamado por algumas coisas um pouco palha. Tipo, um vídeo para empresas de como lidar com empregados com deformidades. E aí ele é, tipo, o protagonista de algumas cenas. Ele tem uma baixa autoestima, e aí, não lembro por quê, ele vai para um laboratório fazer um procedimento pra, tipo, acabar logo com isso, porque ele passa por algumas questões que mexem muito com ele. E tem uma questão, um momento que ele passa no filme, em que ele fica muito triste pelo que acontece, que ele fica bêbado, fica mal, e aí ele passa por uma vergonha, assim, num bar, e aí aquilo ali meio que parece ser a gota d'água pra ele, pra tipo assim, não, agora eu preciso mudar meu visual. Aí ele resolve, então, fazer um procedimento que, pelo que eu entendi, já tinham falado pra ele sobre, era um procedimento pra curar ele milagrosamente da doença. Ou seja, tudo que ele tinha no rosto dele cairia. Só que não sabia muito bem como que isso ia acontecer, né? E aí ele fez o procedimento e tal, tomou as medicações que tinha que tomar, e aí o rosto dele foi caindo e ele foi dando, né, a cara para o que hoje nós conhecemos como Sebastian Stan. E assim, até essa parte, o filme é muito interessante, mas também é um pouco, tipo, muito coisa de filme, né? O cara perde partes do rosto dele, ele começa a sangrar, ele não fica com ferida, tipo, o rosto dele fica tipo assim, ó, sabe? Ele tira, fica algumas manchas, mas depois ele tá com o rosto ótimo. E aí, isso é um ponto. Como, sim, só em filme realmente pra acontecer um negócio desse. Segundo, ele não é mais o Edward depois que ele muda de visual. Ele vira outra pessoa. Que muda de casa, muda de emprego. E é uma vibe totalmente diferente. Você vê como que era a vida dele. Uma imagem escura, com tons mais escuros e tudo mais. E aí, a famosa fotografia. E aí depois, você vê, tipo,
o apartamento dele, tudo branco, coisas grandes, coisas modernas, sabe? Pra mostrar que, tipo, cara, agora eu tô numa boa posição na minha vida. E ele virou corretor de imóveis. Um corretor de imóveis daqueles, tipo, que tem os totens do tamanho de pessoa, assim, papelão, sabe? E aí a gente vê, nossa, cara, venceu na vida, o cara tá feito e tal. Mas é obviamente que, né, os demônios dele ainda estão dentro dele. E os demônios dele, eu estou me referindo aos traumas que ele tinha quando ele tinha os tumores da neurofibromatose. E fibromatose. Então, a gente começa a ver ao longo do filme, né, essas várias questões do tipo, não adianta você mudar de visual se você continua podre por dentro, ou você continua machucado, quebrado ou traumatizado por dentro. Ou seja, eles precisavam de uma terapia, não de uma cirurgia. Mas enfim. E aí a gente começa a ver também que a Ingrid não é tão bacaninha quanto ela parecia com ele também. Então a gente vê lados diferentes do personagem. No início você começa a ficar com pena do Edward. Aí você fica tipo, não, agora ele venceu. Aí você vê que o coitado tá muito fudido da cabeça, sabe? E aí depois você fica tipo, nossa, a Ingrid é muito querida. Aí ela vai lá e troca ele por outro cara, quando eles têm um romance. Então, assim, é um filme que dá muita raiva da Ingrid. Eu fiquei muito irritada com o Oswald. Adorei o ator Adam Pearson, não conhecia, adorei ele. Porém, fiquei muito irritada com o personagem dele, porque ele era confiante até demais, o que faltava muito pro Edward. Mas o filme em si, eu indico porque eu fiquei, né, obcecada pra pesquisar sobre o fim, porque eu fiquei tipo, tá. E aí eu entendi isso que eu falei, né, que não adianta você mudar de visual por fora se você continua com as questões suas por dentro. Então, que adianta ter um novo visual se você continua traumatizado, quebrado, magoado por dentro. Vai ser só a carcaça que você não mudou a sua autoconfiança, que era uma coisa que o Eduardo precisava. Aparentemente, as pessoas não davam muita atenção pra ele. Quando a Ingrid deu atenção e tal, e se mostrou interessada pelas coisas dele, ele deu a máquina de escrever dele pra ela. E aí, quando o Edward, pós novo visual, que eu esqueci o nome pra variar, dele com o novo visual, ele chegou lá e perguntou da máquina de escrever, e ela falou, eu achei no lixo, você quer? Pode pegar pra você. Tipo assim, cachorra, o cara te deu a máquina de escrever dele, entendeu? Que ele até escreveu algumas coisas pra você seguir a sua carreira de dramaturga, e ela simplesmente cagando. Aí depois ela começa a se interessar pelo Oswald, e aí escanteia tanto o Edward da peça dela, quanto da vida dela amorosa. Aos pouquinhos ela vai tirando ele. Gente, assim, complicado. Não gosto de não gostar de personagens mulheres nos filmes, por favor. Atuações ótimas. Adam Pearson está ótimo. Nunca tinha visto nenhum filme dele. E ele já fez alguns outros filmes com esse diretor, né, que é o Arrow. E eu acho que ele tem um carisma que eu entendo porque os personagens do filme gostam dele, sabe? Mas eu achei ele irritante. Porque eu tava do lado do Edward, eu não tava do lado do Oswald. Porque o Oswald estava tentando roubar o papel do Edward. Só que ao mesmo tempo, que era, no caso, ocupar o papel numa peça de uma pessoa que realmente tinha neurofibromatose, que é o caso do Oswald. Só que o Oswald, por mais que ele estivesse no total direito de dizer, tipo, eu sou uma pessoa que tenho essa doença e eu devo fazer esse papel, porque representatividade importa, poxa, o Edward também tinha essa deformidade. Aí você fica, tipo, presa ao Edward do passado, sabe? Aí você fica, tipo, não, mas ele tem que fazer, porque a história é sobre ele. Só que aí ele começa a perceber que a visão que a Ingrid tinha sobre ele é totalmente diferente. Então ele meio que vai desistindo também do papel. Vai se revoltando contra ela. Então vocês vão entender a minha irritação que eu tenho com essa personagem. E com o Oswald também. Porque ele começa, assim, da surdina de querer dizer... De querer tratar o Eduardo como amigo e tal. Assim, parece que é totalmente sem ser na malícia. Eu acho que realmente não é na malícia. Mas você entende no filme, às vezes, que parece que ele tá tentando puxar o tapete do Edward, sabe? E eu acho que essa foi a intenção um pouco do diretor, assim. De, tipo, colocar essa pessoa num papel também de vilã, não de coitada, como sempre acontece nos filmes de pessoas com deficiência. Então, acho que isso é um bom ponto, que eu tô pensando aqui, eu não tinha pensado sobre isso antes.
E depois no final, né, quando ele entra em um colapso nervoso e ele acaba esfaqueando o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta zombra do visual do Oswald e o Edward, como foi uma pessoa que tinha a doença também, ele se afetou porque ali era a representação da sociedade que escrachava ele por ele ter esse visual. A gente não entende se a Ingrid e o Oswald, que agora são casal e têm filhos, se eles sabem que agora o Edward é o Edward. E que ele realmente matou o fisioterapeuta. Porque no final eles aparecem como grandes amigos. Então, assim, tem algumas coisas que a gente não entende, sabe? Que fica na dúvida. Eles realmente descobriram que o Edward é o Edward, aquele Edward que a Ingrid conheceu? Ou não? Eles ainda acham que é o cara pós-transformação, que eu esqueci o nome. É um filme pra refletir, que provavelmente você também vai procurar respostas na internet, assim como eu. E aí eu acho que vai muito de aprendizado. Lição moral desse filme é que você tem que confiar em si mesmo. E não colocar o peso que você... Sim, colocar a confiança que você tem ou a opinião que você tem sobre si mesmo baseado no que os outros pensam de você, deu pra entender? Do tipo, não se baseie pelo que os outros pensam de você. Ou não deixe que a forma cruel como as pessoas te tratam seja a forma como você se trata. É uma grande lição de terapia, isso. Eu indico o filme, tem na Mubi pra assistir, né? E nas outras plataforminhas aí que vocês sabem. E é um filme que ganhou 3.5 no IMDb e eu acho uma nota justa, tá? Estou falando dele aqui, não é porque eu gostei muito, mas eu acho que poderia ser um primeiro filme pra falar. Eu gosto de thriller psicológico, acho que ele mexeu com a minha cabeça de alguma forma. Mas é um filme pra você ver com ressalvas, que você vai ficar tipo assim, cara, isso só pra ser um filme mesmo. Só pro cara dizer que o outro se matou, assumiu o apartamento dele e ninguém contesta nada, sabe? Coisas que aconteceram nesse filme. Falei muita coisa aqui que só quem assistiu vai entender. Então você assiste, depois você vê aqui e aí você diz o que você achou. Se você gostou desse vídeo, blá, 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 aquelas coisas que o pessoal do YouTube fala e o pessoal do Instagram e tananã. E aí o próximo eu pretendo falar sobre outro filme que eu assisti, muito bom. Até mais.